Olá! Em 16 de outubro foi celebrado o Dia Mundial da Alimentação. A data foi criada com o intuito de fazer reflexões acerca da segurança alimentar e da garantia de uma alimentação saudável, acessível, de qualidade e em quantidade suficiente para todas as pessoas. É fato que a forma como a gente se alimenta impacta setores como a saúde pública e o meio ambiente. Hoje, o Papo com Ela dedica o seu espaço para discutir as implicações das escolhas alimentares que fazemos. E para começar a nossa discussão, vamos conferir a reportagem feita por Júlia Graminho. De acordo com os dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefone do Ministério da Saúde de 2018, Cuiabá é a 10ª capital com a população mais gorda do país. No ranking das capitais com maior número de homens obesos, ela está em segundo lugar, com 25,4%. Com relação às mulheres, o índice de obesidade é de 20,7%. Entretanto, no que se refere a excesso de peso, quando a pessoa não atinge um nível de doença, porém é preocupante, segundo o Ministério da Saúde, Cuiabá ocupa a 4ª colocação. Segundo a pesquisa, 56,6% das pessoas do sexo feminino estão acima do peso. De maneira geral, 23% dos moradores de Cuiabá apresentam obesidade e 60,7% estão com excesso de peso. A pesquisa aponta que os índices aumentaram nos últimos 13 anos, demonstrando que pouco se mudou em termos de comportamento de consumo. Há 8 anos, Luciane estava nesta estatística. Na época, ela era funcionária pública estadual e vivia sob uma rotina de estresse, pressão e má alimentação. A minha alimentação ela sempre foi extremamente desregrada. Eu me tornei uma atleta amadora, faz basicamente 8 anos. Então, até esse tempo, eu era sedentária e eu não tinha uma alimentação saudável, uma alimentação correta. Tanto que eu não tinha horário para tomar café da manhã, não tinha horário para almoçar, geralmente ficava trabalhando na hora do almoço e comia um fast food, ou muitas vezes ficava até sem almoço. Então, depois que eu me tornei, aí, que eu resolvi mudar de vida, na verdade, foi que eu comecei a praticar atividade física e eu mudei efetivamente a minha alimentação. A mudança através de exercícios físicos e a introdução de alimentos mais saudáveis e acompanhada de um personal trainer e uma nutricionista fizeram Luciane mudar. O melhor de tudo é você fazer com que isso se torne um hábito, tanto atividade física como alimentação. E para isso você precisa criar esse hábito. Você precisa se movimentar e você precisa comer adequadamente, comer comidas que realmente são saudáveis, E muitas vezes a comida saudável não é aquela comida que precisa ser cara, que precisa de muita coisa. Não, um feijão bem feito, um arroz bem feito, é uma comida saudável. A boa alimentação da jornalista, que hoje é uma campeã de triatlon, inicia ainda de madrugada. A minha alimentação ela começa muito bem feita desde as 4h30 da manhã, quando eu levanto e tomo o meu primeiro café. Eu como um pão saudável, eu procuro tomar meu cafezinho ali sem açúcar, Tirei muito o açúcar da alimentação, hoje praticamente eu não como quase nada com açúcar, tirei as gorduras, e eu como bastante carboidrato, até porque eu preciso, porque eu faço bastante atividade física. Essa nutricionista explica a importância de uma boa alimentação ainda na infância para vivermos mais e melhor. Que lhe é ofertado desde a gestação, aí sim vai ter uma tendência de ser uma criança saudável. As escolhas dela na fase de crescimento, na fase de estirão, o que os pais estão lhe oferecendo para um lanche, como que está sendo o dia a dia na mesa.
a oferta está sendo mais de alimentos industrializados, de pacotes, de biscoitos, ou é uma alimentação à base de frutas, de verduras? Isso sim é que vai estar desencadeando essa questão de obesidade ou não. Em média, 72% das pessoas que chegam a óbito sofrem com doenças crônicas ligadas à obesidade. A nutricionista faz o alerta: a alimentação precisa ser racional, balanceada e equilibrada, em especial no período que vivemos atualmente com a pandemia da Covid-19. Pessoas ficaram em casa, em serviço de home office, e isso trouxe um quadro realmente de ansiedade, de compulsão alimentar. Então, eu sempre falo que é um período que não podia ter extravagâncias. Toda fase da alimentação, ela é importante, tá? Então, agora na pandemia, o que a gente mais buscou foi a questão da imunidade, de reforçar o seu lado da imunidade. E essa imunidade, ela ia ser reforçada com alimentos naturais, com alimentos orgânicos, com comidas de verdades. E o que aconteceu foi um processo inverso. Tá? As pessoas estão cada vez mais compulsivas, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e buscando a alimentação errônea, um aumento de doce, aumento de gordura, e isso aumentou o quadro de comorbidades, tá? E principalmente a obesidade. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho, é um instante só.